A Montanha Mágica 82, terceiro vídeo, se eu não estou enganado. Bom, então, lembre-se, se pergunta e se usa a ideia do Settembrini de usar palavras como útil, né? E se pergunta para decidir o valor de algo, se algo é útil ou não, se nós podemos ou não explorar em proveito da humanidade, a pergunta que poderia se fazer o Settembrini é: tá bom, então vamos supor que a gente consiga tudo em proveito da humanidade, e daí? A humanidade vai fazer o quê? Vai só sentir prazer? A humanidade vai fazer o quê? Vai só deitar e descansar? É isso? Então, parece que funciona muito bem esse tipo de filosofia enquanto ele não atingiu esse bem-estar da humanidade, né? Porque quando atingir, é aquela questão que às vezes se coloca o pessoal que entende o céu como o sentido mais baixo de entender o céu, né? O pessoal vai falar: tá bom, mas você vai pro céu e depois vai ficar, depois de 2 bilhões de anos lá no céu, você já fez tudo, já se divertiu, já viu tudo que era pra ver, e você ficou 2 bilhões de anos. E depois? Depois de 7 bilhões, e depois de 150 bilhões de anos, e depois de 230 trilhões de anos, né? O que você vai fazer? Por Settembrini poderia se perguntar: então vamos supor, dá tudo certo, a gente vai em direção, sana todas as necessidades, todo mundo, não existe mais doença, não existe mais ninguém triste, não existe miséria, não existe o obscurantismo, né, da igreja, etc. E daí, o que você vai fazer? Parece, o Settembrini nesse sentido parece o Marx, né, que fala: não, mas na sociedade vai haver depois da sociedade vai haver uma sociedade perfeita. Tá, mas como é que é a sociedade? Deixa essa questão para depois. E aí o Marx não responde, vai jogando a questão para o futuro. Settembrini também. Repare, o que eu tô falando aqui não quer dizer que a gente não tem que lutar para sanar, para que as pessoas não passem fome, etc, etc. Por isso que é difícil fazer esse tipo de crítica ao Settembrini, porque a gente concorda com quase tudo que ele fala. Só que tem esse mais que ele coloca que a gente discorda, né? Então é claro que a gente tem que sanar as questões, é claro que tem pessoas sofrendo, é claro que temos que lutar contra a doença, etc, etc. Mas se o significado for só o homem, volta a enfatizar, a gente está pensando num sanatório onde as pessoas não estão doentes e ficam lá comendo, bebendo e só se divertindo, né? É uma questão secundária, mas eu não sei se você concorda comigo, se não, faça esse exercício. Se agora mesmo você ganhasse todo o dinheiro que você precisa, ganhasse $1 trilhão, e você pudesse fazer o que você quiser, e se o que você quisesse fosse só prazer, então só viajar, só ficar descansando, tua vida logo logo se tornaria um inferno. Se você não encontrasse nada para você se engajar, algo que causasse dor no sentido bom da palavra, né? Esforço nada mais é do que uma dor voluntária, né? Uma dor que você escolhe ter, seu esforço. Se você não encontrasse nada na tua vida que causasse esforço, algo que ao qual você devia que sacrificar, não, então você é um campeão no esporte, você é um cantor, não pelo dinheiro mais, não, mas pelo aquilo que vai me desafiar. Logo logo a tua vida seria um inferno, você começaria a se drogar, você se mata como aconteceu com um monte de cantor de rock, sei lá. Então parece que o que o Settembrini faz, lembre-se, a pergunta que o narrador nos colocou, não foi nenhum dos personagens, ou a questão que ele colocou foi: há uma pergunta que todo mundo se faz, quer queira ou quer não. A nossa sociedade contemporânea tenta apagar essa pergunta, mas qual é o sentido disso tudo aqui? Qual é o sentido da minha vida, né? Qual é a minha missão? Para o que eu vou me sacrificar, né? E parece que a resposta do Settembrini é simplesmente adiar. Eu vou me sacrificar pelo próprio homem. Tá bom, mas e daí esse homem vai fazer o que? Ele vai se sacrificar pelo homem, que vai se sacrificar pelo homem, que vai se sacrificar pelo homem, e vai nesse adiamento infinito, né? Aí você pode falar: não, mas isso acontece em todo lugar. Não, o japonês mexendo no jardim dele, ele encontrou já o final, né?
Encontrou, o final é esse. Eu espero sinceramente que aqui, gravando esse vídeo, eu esteja encontrando o final. É claro que esse vídeo está conectado com o futuro, faz parte de um plano maior que eu tenho na minha vida, mas o vídeo em si já é uma solução, já é uma resposta. E eu não estou no centro. Eu não estou no centro, é o vídeo que está no centro. É o Montanha Mágica que está no centro. Então é isso que o setembrino não consegue entender de forma alguma. Por quê? Porque isso é interessante, eu não sei se vai estar em alguma dessas páginas aqui, mas eu lembro que o Settembrini fala o seguinte: ele tem horror à servidão. Para ele, qualquer tipo de servidão, qualquer tipo é degradante para o ser humano. Agora perceba, o que eu acabei de falar para você? Eu estou servindo o vídeo, o japonês está servindo o jardim, sei lá, uma pessoa está servindo a sua causa, né? E é isso que o Settembrini não consegue aceitar. Por isso, humanismo, né? Novamente, o homem é o começo e o fim de todas as coisas, né? Nessa concepção. Okay. Vamos continuar com o nosso Settembrini, porque ele me incomoda. Bom, ainda na página 280, eu coloquei algo que eu já falei para você. Dá para concordar com o Settembrini em relação ao tempo, no entanto, falta um pouco de presente e passado na sua visão, né? Passado porque qualquer tipo de tradição, a não ser a tradição greco-romana, para ele é nada, né? Só aquilo que deve ser destruído, né? Bom, eu falei sobre as ferramentas. Ainda falando sobre o povo do Oriente. Compaixão e paciência infinita. Eis a maneira oriental de enfrentar o sofrimento. Compaixão e paciência infinita. Eis a maneira oriental de enfrentar o sofrimento. E aí eu vou aproveitar. Está implícito aí, vou aproveitar para citar o que o Settembrini falou, que foi a reação de Descartes ou de Voltaire ao terremoto de Lisboa. Eu acho que é de Descartes. Puxa vida, desculpa por esse esquecimento aí. Mas não é importante. É Voltaire. Que é assim. Por que o humanista, como o Settembrini, que está pensando lá na frente, ele quer colocar a sociedade inteira... Não, a sociedade não. Não só a sociedade, a realidade inteira, o mundo inteiro nos seus trilhos, afinal de contas a natureza é caótica e não merece ser a senhora do universo, o senhor do universo tem que ser o homem. Por causa disso, há aí uma falta de paciência e um inconformismo. Então diz que Voltaire, quando escutou sobre o terremoto em Lisboa de 1755, isso, que destruiu lá 2/3 de Lisboa, se eu não me engano, ele simplesmente não aceitou. Não vou aceitar, não aceito isso, não vou admitir, né? E dá pra ver a posição patética, né? Como se a realidade fosse se dobrar a ele. A realidade está pouco se lixando com ele. O terremoto aconteceu, quer queira ele, quer ele queira ou quer ele não queira, o terremoto aconteceu e pronto. O máximo que Voltaire, se essa história for verdadeira, pode fazer é se fechar no mundinho dele, em que ele vai achar uma situação ideal, em que a natureza não vai ter mais controle nenhum, né? Perceba, de onde que isso está relacionado aqui com a falta de paciência, porque ele está criticando compaixão e paciência infinita, né? De enfrentar o sofrimento, porque uma pessoa oposta à concepção do Settembrini, ela vai enfrentar o sofrimento com paciência. Aconteceu, tá, e a partir de agora o que eu faço? Lembre-se que o exagero disso é fazer o que o Russ está fazendo, né? Não, eu estou aqui, então eu vou continuar fazendo. Ele não faz nada
para, sei lá, tentar sair dali, pensar na possibilidade de sair, né? Então o exagero disso também é ruim, mas o lugar onde que o Setembrino está é ruim sim. Ele está exagerando no futuro, a ponto de ter um terremoto e você não aceitar, né? Em vez de sofrer. Bom, aí ele fala sobre o Carpe Diem, e ele falou que não é à toa que quem falou o Carpe Diem veio de uma metrópole. Lembre-se só do seguinte, Carpe Diem a gente traduz como aproveite a vida, aproveite o dia, né? Mas a tradução literal é colha o dia, né? Se for só a tradução literal, eu sei que se for para ver a história do Carpe Diem, a gente tem que ir para o outro lado, mas só a tradução literal. Se o Carpe Diem é colha o dia, pode haver dois tipos de colheita. Aquela colheita de aproveite essa colheita, colha logo para você vender os grãos, comprar mais máquina e plantar mais e etc, etc. Ou o que se deve fazer hoje, se deve fazer hoje. Ou seja, colha esse dia, se preocupe com o que está agora. O que está agora na sua frente. Isso é o que você tem que fazer. O que está agora na sua frente. Parece que, é claro, o Setembrino tem essas duas coisas, né? Mas parece que ele pende mais ao colhe e faça alguma coisa com a colheita e já pense no amanhã, etc, etc. Bom, na página 282 eu marquei algumas coisas. O modo do Setembrino é até se mexer, né? Ele tira, por exemplo aqui, tirando com a mão pressurosa do bolso do paletó, espesso um facsímile, e aí ele vai falar sobre a enciclopédia. Até aí ele tem pressa, né? E aí ele começa a falar sobre a enciclopédia. E aí ele fala assim: a vocação natural mais profunda da humanidade é o autoaperfeiçoamento. Ótimo, mas o autoaperfeiçoamento para quê? Para servir o quê? Né? Que é o que ele não responde. E aí ele fala novamente o progresso da humanidade. E é claro, ele tem essa... Porque ele acha que ele diminui o mundo, né? A natureza. Você vai ver que na página 282 e 283 ele vai ter essa ideia bem ingênua que é: nós vamos controlar toda a natureza. Olhem que termos que ele coloca sobre a enciclopédia dele, né? Foi esboçado um amplo programa de reformas baseado no princípio científico. Então eles querem reformar a humanidade inteira, né? Porque eles conseguem entender a humanidade inteira. Um programa que abrange todas as possibilidades atuais de aperfeiçoamento. Todas as habilidades. A natureza não é mais aquela coisa... A natureza que eu digo agora é a realidade. A realidade não é mais aquela coisa profunda, né? Que a gente nunca consegue explorar inteira. A natureza ela pode ser catalogada. Todas as possibilidades de aperfeiçoamento podem ser descobertas, né? Bom, ele fala sobre combater a degeneração, ótimo, empenha-se na superação da luta de classes, direito internacional, evolução progressiva da humanidade civilizada, partidos políticos progressistas, e etc, né? Bom, e aí, quando ele começa a falar da enciclopédia, ele assume um tom evangelista muito grande, né? Dá pra ver que nessa hora ele quer convencer. Pode ver que às vezes ele fala, mas provavelmente você está se perguntando, Hans, o que isso quer dizer? Eu te explico. E ele se empenha muito em dizer a verdade dele. Por que é tão importante para ele dizer a verdade dele? Porque se a verdade dele não for aceita, ferrou. O significado de toda a realidade está nos ombros do ser humano, na concepção do Setembrino. Então, eu tenho que colocar sobre os meus ombros a responsabilidade, a obrigação de mudar tudo isso. E se não der certo, é desespero meu. Você entendeu? Ele não pode assumir essa postura mais... lembra a postura que eu falei lá no vídeo 81 que eu quero sempre assumir, que é a seguinte: eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que deve ser feito, e se surtir efeito, muito que bem, se não surtir efeito, eu fiz minha parte. Por que eu posso falar isso? Porque eu tenho a ciência que
independente do meu esforço, o mundo com a sua beleza, ele continua o mesmo, né? São só nós que vamos passando, voltando, mas a verdade continua a mesma, né? Quer eu fale uma verdade aqui e 6 bilhões de pessoas escutem essa verdade, quer eu fale essa verdade aqui, só você assistindo esse vídeo saiba dessa verdade, quer eu nem descubra essa verdade, a verdade vai continuar a mesma, ela está lá, né? Ela está em volta de nós vivemos nessa verdade. Então pouca diferença faz, né? Faz diferenças para nós que conseguimos encontrar um Senhor para servir, que é a verdade. Para o Settembrini não. Se ele não convence as pessoas desse plano humanista, a natureza cruel, caótica, etc, vai continuar no poder. Isso é terrível. Vou abrir um outro vídeo.